Boa noite. Na semana em que o Governo anuncia os resultados da 7ª avaliação ao Programa de Assistência Financeira, fica confirmado que Portugal terá mais um ano para cumprir a meta de 3% do déficit público. Uma folga muito ligeira que não evita a necessidade de cortes permanentes na despesa do Estado, apontados para um valor de 4 mil milhões de euros. Foi precisamente a discussão sobre a natureza e o calendário destes cortes que provocou o inesperado atraso nas negociações da semana. Esta 7ª avaliação com representantes da Troika ficou assim mais dificultada. Estamos a falar da situação financeira do Estado, mas o programa assinado com a Troika envolve reformas muito mais profundas. É preciso tornar Portugal uma economia mais competitiva, que atraia mais investimento estrangeiro e também que incentive o investimento dos empresários portugueses. Foram anunciadas várias medidas para garantir este objetivo, mas estão a marcar passo, em vez de serem feitas rapidamente. Convidados desta edição, António Pires de Lima, presidente de um grande fabricante nacional, a Unicer, também exportador, e também Pedro Reis, presidente da AICEP, Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Boa noite. Começo por si, António, em relação a estas novidades que podem ser anunciadas na sexta-feira. Já sabemos que há mais um ano para cumprir o déficit, pode ser uma folga, mas também está em causa o anúncio de cortes profundos na despesa do Estado que podem ter impacto na economia. O que é que espera? Olha, eu creio que pode haver boas razões para este processo de avaliação da Troika estar a demorar mais tempo do que aquilo que era a história das 6 avaliações anteriores. Boas razões. Pode haver boas razões. No sentido, não só daquilo que diz, isto é, de alguma flexibilização das metas que temos de cumprir do ponto de vista do ajustamento do déficit, atendendo até à crise que estamos a viver na Europa e que necessariamente está a afetar a economia portuguesa, mas também porque eu creio que hoje é bastante mais perceptível do que há 6 meses ou do que há um ano atrás, da dualidade que se está a construir com este processo de ajustamento. Isto é, por um lado, Portugal está a fazer um trabalho notável, mérito dos portugueses, mas acho que o Governo tem seguido o seu caminho no sentido de corrigir, de cumprir os compromissos que assumiu, que passavam pela correção do déficit e pelo menos da balança comercial e de transações correntes que praticamente ficou equilibrada durante o ano de 2012. O déficit, apesar de estar acima dos níveis que tinham sido objetivados, também, num período de recessão, reduziu praticamente para metade relativamente aos 11% que tínhamos em 2010. E, portanto, nesse sentido, houve uma trajetória de ajustamento extraordinária que nos permitiu ganhar uma grande reputação e credibilidade internacional e que tem vindo já a funcionar a nosso favor nas emissões de dívida e nas expectativas que temos de futuras emissões. Isto é razoavelmente tranquilo, se não acontecer nada na Europa de muito grave, a ideia de que Portugal vai regressar aos mercados para se financiar ao longo de 2014, eventualmente até em emissões específicas antes. Mas, por outro lado, todo este processo de ajustamento está a ter um custo económico e um custo social, as duas coisas estão ligadas, muito violento. Muito violento. De que a maior expressão... Diz muito violento. Ouviu assim, em muitas conferências, em muitas intervenções públicas, a dizer ao longo dos anos que o Estado tinha que reduzir bastante a despesa e sair da economia. A reduzir a despesa, sim. Sair da economia dessa forma tão simplista, talvez não. Mas está a ter um custo muito violento do ponto de vista económico e é o setor privado que está a pagar esta fatura muito elevada porque o consumo interno está a cair de uma forma muito superior àquilo que tanto o Governo e a Troika tinham previsto, 6, 7% ao ano, isto é, em 2, 3 anos, é verdadeiramente as empresas que vivem do mercado doméstico, que são a larguíssima maioria, verem desaparecer o chão em que se suportam. E depois isto tem consequências brutais do ponto de vista do desemprego, toda a gente percebe, não é? Qualquer semelhança entre o que está a dizer e o discurso de António José Seguro é pura coincidência. Não, do ponto de vista social, não é preciso ser um iluminado político para dizer aquilo que eu estou a dizer. Isto é, basta estar na economia real para perceber as dificuldades que a economia está a sentir e o impacto que isto tem ao nível do desemprego. Acho que qualquer pessoa de bom senso tem de reconhecer este preço, esta fatura elevadíssima que estamos a pagar. E isto não é bom. Isto é, não é desejável a médio e longo prazo
que esta dualidade se mantenha. Pode ser agravado com os cortes de, pelo menos, parte de e, cortes portanto, de 4 mil milhões de euros. Eu tenho esperança, eu não tenho nenhuma informação daquilo que se passa, apesar de ter amigos no Governo, eles não me dizem nada daquilo que se passa nas suas atividades governativas. Mas eu tenho a esperança que, face a este diagnóstico, que é bastante mais visível agora do que há um ano, se esteja a ser bastante mais prudente nas medidas que implicam ou que têm consequências recessivas, porque nós já estamos num ponto que era muito pior do que aquilo que tinha sido definido até no próprio orçamento de 2013, porque me parece fundamental fazer este processo de ajustamento orçamental e de correção dos nossos déficits com o equilíbrio da economia doméstica, o equilíbrio da economia. Acho que é muito penoso socialmente, até é insustentável do ponto de vista social e político, continuar a fazer o ajustamento que estamos a fazer com os custos económicos e sociais que estamos a ter. Não tão rápida, não é? Ou mais inteligentemente feito. Muito bem. Pedro Reis também tem amigos no Governo, certamente que eles, não sei se pergunta, mas eles dizem alguma coisa. O que é que espera desta avaliação e dos resultados? Por um lado, esta folga para termos mais tempo para cumprir o déficit, por outro, mais cortes, e tem a responsabilidade de mostrar lá fora uma economia que também, se continuar numa espiral recessiva, utilizando as palavras de um autor bem conhecido, é mais difícil a sua tarefa. O que é que espera? Eu espero que este seja um momento de viragem. Ou seja, a mim não me preocupa tanto questionar se o que foi feito até agora deveria ter sido feito. Parece-me que é uma evidência. É preciso relembrar que o país estava falido, que tínhamos déficits orçamentais e déficits externos absolutamente insustentáveis, que tínhamos chegado ao fim da linha num certo modelo. E, portanto, às vezes a memória é curta para relembrar que todo este ajustamento violento não havia outra maneira de o fazer, até porque não se conhece nenhuma receita nem nenhuma evidência económica de que se possa reequilibrar um país, a começar pelas contas públicas, e teria que ser sempre por aí, sem que isso tenha efeitos colaterais muitíssimo violentos. Portanto, acho que aí temos que ter, a nível nacional, a honestidade de perceber que esta receita tinha que ser aplicada. O problema é a continuação sobre já um momento recessivo que pode continuar. Justamente. O ponto aqui está em que, levado ao extremo este caminho, obviamente não é suficiente para vitaminar a economia. E daí eu considerar que nós chegamos justamente a esse ponto de inflexão, não abandonando as medidas draconianas a nível de finanças públicas, mas relançando a economia. E isso é fundamental. Tenho dito muitas vezes que me parece que este é o momento de passar de uma agenda das finanças para uma agenda da economia. Tem que fazer essa passagem sem dinheiro, não há mais dinheiro. Mas há muito a fazer mesmo desses parâmetros. E dentro da economia há também aí uma passagem a fazer de uma visão regulamentar de reformas de level da playing field para passar a uma economia mais das empresas. E, nesse ponto, eu identifico claramente três vetores que têm que ser atacados com determinação. E só os refiro muito sucintamente. Um é a fiscalidade, o segundo é o financiamento das empresas e o terceiro é um ataque determinado e profundo à burocracia e aos custos de contexto. Isso é um bom tema para nós falarmos aqui, que eu trago aqui uma mensagem, um caso concreto de um senhor que está em vias de ficar sem empresa. Bom, mas ainda em relação a isto, a esta comunicação que pode sair na sexta-feira, acha que a Troika, os representantes terão sido sensíveis a essa necessidade, precisamente do que fala, de relançar a atividade económica e de recuperar minimamente algum consumo interno? Eu não tenho informação interna e privilegiada de qualquer natureza. Agora, tenho a percepção de que existe uma leitura, e não é só para Portugal, a nível europeu, de que há que equilibrar esta receita e há que dar espaço
aos países para respirarem e para começar a criar as condições e lançar as sementes do crescimento económico. Então, mas sem querer antecipar, até porque me disse que não tem informação privilegiada, mas se há uma perspectiva de corte de 4 mil milhões de euros, ela pode ser vista de duas maneiras. Ou ainda agrava mais a recessão, ou substitui, cria um nível de gastos mais baixo, de forma estrutural, que permite depois recuperar o nível de impostos que havia, portanto baixar esta carga brutal de impostos que temos e olhar para a carga sobre as empresas de outra maneira. Prefere esta segunda leitura? Um aspecto que eu acho fundamental é que o que for agora mexido e o que for penalizado, porque obviamente cortes têm a ver com penalização, não incida sobre a economia, não incida sobre a capacidade de investimento, não incida sobre a vida das empresas. Fatalmente acontecerá dispensa de funcionários públicos, um espaço de cortes de pensões, cortes de prestações sociais, fatalmente. Não há milagres, ou seja, claro. É óbvio que, parece-me óbvio, que todo o trabalho terá que assentar muito na racionalização do Estado. E sabemos onde é que estão as grandes rúbricas de despesa que têm que ser pensadas. E há que ter um cuidado extremo para que isso não contamine ainda mais a economia real. Aumentaria o salário mínimo nesta altura? Uma resposta breve para uma discussão que é atual. Eu não vejo condições para o aumento do salário mínimo, sim, tal como não vejo que seja uma questão a redução do salário mínimo para ganhar competitividade. Muito bem. António Pires de Lima, aumentaria? Nós estamos na empresa, porque podemos, aumentar os salários mais baixos. Nunca deixámos de aumentar ao longo destes anos de crise. E eu gostaria que, de uma forma geral, a maioria das empresas portuguesas pudessem fazer o mesmo. Mas Desculpe interromper, é curioso que o Dr. Eduardo Catroga disse precisamente esta semana as empresas que puderem que aumentem. Está a fazer isso? Nós estamos a fazer na Unicer para todos os trabalhadores, desde há alguns anos, aumentos de 12, 15 euros por mês, o que corresponde para os salários mais baixos, aumentos de 2%, para os 1.000 euros corresponde a 1,5%, e vamos manter essa prática em 2013. E temos tido a preocupação de aumentar os salários nas áreas onde sentimos que existe iniquidade. Mas a Unicer é uma empresa que vive com rentabilidade e com um modelo de negócio que está assente na gestão de marcas, na gestão de produtos de valor acrescentado. Mas também muito dependente do consumo interno, não é? Dependente do consumo interno e também com um grande papel, e gostaria depois de destacar isso, ao nível da internacionalização das suas marcas. Portanto, eu não sei se o exemplo da empresa de que eu sou gestor se pode generalizar a toda a economia. O que não faria da discussão do salário mínimo é uma questão central. A mim não me chocaria que o salário mínimo fosse aumentado 2%, até porque ele é muito baixo quando comparado com outros países da Europa Ocidental. Mas também compreendo os argumentos do Governo e, acima de tudo, a exigência da Troika, porque associados ao salário mínimo estão um conjunto de outros elementos da economia portuguesa, prestações sociais, etc. E, portanto, não se pode, num momento tão delicado como aquele que estamos a viver, dizer de forma ligeira, sem quantificar o custo, do aumento de salário mínimo. Não são só as empresas privadas que têm que pagar. É também reflete nas prestações sociais do Estado também e por aí toda fora. A repercussão que tem nas prestações sociais, que tem um peso muito grande na despesa do Estado. Claro. E, portanto, eu creio que, provavelmente, o Governo, neste momento, está a fazer aquilo que pode fazer, atendendo também uma condicionante, que é o facto, isso às vezes parece que é esquecido no jogo do debate político ou partidário, é que nós estamos sob assistência financeira e, portanto, a nossa autonomia política, neste momento, é muito limitada, mesmo para fazer coisas que às vezes gostaríamos e entendíamos que se deviam fazer. Muito bem. Pedro Reis, eu citei aqui o exemplo de um espectador que me mandou um mail e eu peço-vos desculpa, pode demorar um bocadinho a ler, mas acho que os espectadores vão gostar de ouvir. Vão gostar de ouvir, o exemplo é negativo, mas é para ver se desbloqueamos este e outros casos. Diz este senhor, por mail, caro José Gomes Ferreira, como ouvinte atento sei que é um defensor das reformas do Estado, sabemos que há dificuldades que enfrentam os pequenos empresários, mas não sabe o incrível que se passa neste país. E depois conta o caso. O meu caso, que é igual a tantos por esse país fora, no ano 2000
fiquei desempregado e ao abrigo do subsídio de desemprego criei o meu posto de trabalho. Somos 6 trabalhadores hoje numa empresa ligada ao turismo itinerante, caravanas e autocaravanas, portanto ao setor é reconstrução e venda e assistência ao turista nacional e estrangeiro. Felizmente, e apesar da diminuição das vendas, a manutenção e a construção estão a sustentar a empresa. Mas, devido a não conseguir legalizar o armazém onde funciona a empresa, apesar da Câmara Municipal, eu aqui vou citar, peço desculpa, mas esta reja, considerar que a empresa é de utilidade pública e apesar das finanças terem considerado o terreno urbano pagando o respectivo IMI, sou obrigado, ou a Câmara é obrigada a demolir a construção, porque está, pelo que percebi, em reserva agrícola nacional. E este senhor diz assim... desculpem o desabafo, se fosse uma grande empresa teria uma maneira de se proteger, eu sou pequeno, vou ficar sem a empresa e isto vai tudo desaparecer. E eu trouxe aqui este caso. É possível continuarmos num país assim, a matar pequenos negócios por causa de regulamentos, de burocracias, de planos que bloqueiam a atividade económica? Eu acho que esse é um dos grandes corações do que há que atacar e debelar em Portugal. Tenho dito muitas vezes que mesmo dentro dos constrangimentos mais rígidos e mais apertados, que é estarmos sob assistência financeira e termos evidentes limites de financiamento das empresas e de capitalização, há uma área, uma agenda que pede a atenção nacional urgente e que está só na nossa mão, que é fazer de Portugal um país muito mais amigo do investimento, onde a vida das empresas está facilitada. Desculpa, o que é que o Governo está à espera de quê para para impedir que este projeto seja demolido e para aprovar outros projetos? Porque há empresários portugueses que querem investir. E eu, José Gomes Teixeira, eu identifico 4 áreas em que a ICEP tem 3 vertentes de atuação. Sim. Há uma que não é tão visível. Uma é a internacionalização e o apoio à exportação, a outra é a captação do investimento externo e o acompanhamento de projetos de investimento nacional a partir de 25 milhões de euros, onde fazemos a atribuição dos incentivos financeiros dos fiscais, e há um terceiro vetor que é justamente os custos de contexto, em que funcionamos como parceiro do investidor junto do Estado. Bom, eu trago este tema aqui porque ele não é muito apelativo em termos de grande comunicação social, mas acho que é vital para desbloquear isto. Eu trago-lhe outros para exemplificar, porque sei a sua sensibilidade para casos concretos, que acho muito bem e muito pedagógico. Ora bem, nós identificamos 4 grandes constrangimentos a nível destes contextos. Um é justamente toda a área ambiental. A segunda área é a área do ordenamento do território. Sim. A terceira tem a ver com logística e acessibilidades. E a quarta tem a ver com diretivas a nível de legislação, nomeadamente a transposição das diretivas comunitárias. E passo muito rapidamente pelos 4, porque abarca casos como os que tenho referido. A nível ambiental, não está em causa os parâmetros da responsabilidade ambiental. Está em causa a velocidade na atribuição, seja de licenças ambientais, seja da avaliação do impacto ambiental. E dou-lhe 2 exemplos para perceber bem o que é que isto quer dizer. A atribuição de uma avaliação de impacto ambiental em Portugal demora cerca de, pelo menos, 120 dias úteis, se não houver suspensões. E deixe-me dar 2 casos muito concretos que eu sei que gosta dessas matérias. E não lhe vou referir a empresas, mas vou-lhe referir casos. Um fabricante no ramo automóvel dispôs a investir ou em Portugal ou no Reino Unido. Com a mesma diretiva europeia, o Reino Unido, em semanas, identificou que não se justificava um estudo de impacto ambiental. Podia fazer. Podia fazer. Nós, em Portugal, demorámos meses a reconhecer esse aspecto. Não há, debaixo da mesma diretiva europeia. Deixe-me dar um segundo exemplo. Uma empresa que se propõe instalar um equipamento industrial em Portugal igual, com a mesma antiguidade e as mesmas características. Em Portugal, na Alemanha e em França. Isto são tudo casos reais que lhe estou a dar, que passaram na ICEP. Na Alemanha, exigiram fazer uma vistoria de 2 em 2 anos. Na Alemanha. Em Portugal, exigiram fazer uma vistoria de 6 em 6 meses. Porquê? Vamos passar ao ordenamento do território e faz isto muito brevemente, mas que vale a pena. Fiquei em déficit de participação. Não, mas que é importante. Deixe-me dar 3 casos dessa matéria. Ou seja, claramente no ordenamento do território faz falta uma nova lei de bases para
pensar estes dois eixos, um que vai desde o PROT, o PDM, os planos de urbanização, planos pormenor, o outro que passa pela validação das RENs, das RANs e das redes de Natura. Bom, deixe-me dar 3 casos muito brevemente. Um fabricante de iates de média e grande dimensão que se propunha estabelecer a sua atividade em Portugal. Foi aberto um concurso para uma concessão do espaço físico em que esse fabricante se ia instalar a sua atividade. O concurso estava tão mal elaborado que tornava impraticável e inexecuível em termos técnicos. Houve queixas, foi apresentada uma contestação, ao fim de 2 anos concordou-se que não fazia sentido e vai-se abrir novo concurso. O que aconteceu, entretanto, a empresa portuguesa perdeu o parceiro estrangeiro. Uma empresa de telecomunicações internacional compra um centro de comunicações em Portugal, já em atividade, e que não estava licenciado. Demorou 7 anos a fazê-lo. E dou-lhe um terceiro e último caso. Um investimento turístico no Algarve, que nós acompanhámos, fechámos agora, quando eu cheguei à ESEP estava ainda em aberto, demorou 20 anos a licenciar em Portugal, do investimento finlandês. Acessibilidades logísticas. Muito rapidamente. Muito rapidamente. As empresas continuam-se a queixar, apesar de ser uma excelente empresa, a EDP, do tempo que se demora a instalar os ramais para as empresas. Há estradas nacionais, que já não são estradas nacionais, que continuam sobre a alçada do não edificandi. Portanto, apesar de já terem perdido essa característica, as empresas querem investir perto da estrada, porque já não têm essas características e continuam a poder. As passagens de telecomunicações, onde já existem postos de eletricidade, demoram cerca de 1 ano a ser autorizadas. Isto tudo são custos de contexto. E o último, e a última rúbrica, porque há que concretizar, nós falamos muitas vezes de custo de contexto de Portugal e não vamos a fundo nisto. Isto é que tem que se discutir. Sim. Isto não tem nada a ver com troicas nem com limites de financiamento, mas tem a ver com a competitividade e a eficiência do país. Claro. Diretivas europeias. Nós, ou demoramos tempo a transpô-las para Portugal, ou fazemos, a nossa regulamentação nacional é deficiente ou omissa, ou até temos erros de traduções nessas transposições. E sabe o que é que acontece? Isto são casos todos que foram colocados à ESEP. E o que acontece é que, como nós não as aplicamos e os outros mercados aplicam, quando estas empresas vão tentar exportar para os outros mercados, não estão certificadas para as abarcagens e têm os seus mercados isolados. Você e o Ministro da Economia não têm vontade de curto-circuitar isto tudo? Não, sim, a questão não é de curto-circuitar, a questão é de passar olear. Por cima disso. Não, desculpe, isto não funciona. Reconheçam isto não funciona. E quando eu digo que está aqui um pulmão de atividade que é preciso atuar, sim, quando estamos a falar da reforma do Estado, em termos de racionalização, mas acima de tudo há que reformar a nossa maneira de funcionar. Desculpe-me lá, mas eu sou um bocadinho mais ousado. As máquinas dos ministérios e das câmaras mandam mais que os ministros e os presidentes de câmara. Essa é que é a história. E não reconhecem, e vocês não reconhecem isso. Tem que mudar isto. Tem que pôr cada pessoa em devido lugar. O sistema ainda é muito pesado. Em Portugal temos avançado muito, mas ainda há muito para fazer quando se desce ao terreno e à realidade. A Troika devia lá ter posto isto como obrigatório mudar em 3 meses. Isto é para exemplificar o que eu lhe comecei por dizer. Claro. Em que eu acho que é preciso passar das finanças para a economia, mas também na economia é preciso fazer da economia uma verdadeira Ministério das Empresas. António, eu não vejo os empresários todos a fazer uma mega manifestação contra isto. E deviam. Porque senão nunca mais muda. Não, José Gomes Ferreira. O José Gomes Ferreira está a viver uma fase... Eu sou um voluntarista, de grande exigência e de algum radicalismo. Não, mas tem que ser. Ouça, se não aproveitamos este momento, não mudamos mesmo. Eu acho que faz muito bem o seu papel. Mas a verdade é que, e eu estou completamente de acordo com o diagnóstico que o Pedro aqui fez. Aliás, aproveito para dizer-lhe que tenho um apreço enorme pelo trabalho que está a fazer como Presidente da AICEP, tanto na vertente externa, onde nós, na minha empresa, já temos sentido o efeito da forma como a AICEP se tem mobilizado para ajudar a resolver problemas que ajudem a dinamizar as nossas exportações e os nossos investimentos. Acho que, do ponto de vista nacional, este tema da diplomacia económica, que depois é instrumentalizado, em grande parte através do AICEP,
mas tem mudado e tem ajudado muitos empresários portugueses a resolverem muitos problemas. Eu hoje, quando sou recebido por um embaixador em Moçambique ou em Angola, é imediato, é iniciativa do próprio embaixador fazer-se acompanhar pelo delegado da AECEP para tomar nota de todas as áreas onde eventualmente pode servir uma empresa como a Unicer. Isto é uma realidade. Antes não havia elogios, finalmente. Isto é uma realidade. Elogios. Não, é um trabalho que foi iniciado há uns anos. Vale a pena dizer que a AECEP, eu detesto manicaísmos políticos, a AECEP foi uma agência que foi criada e na altura às vezes até muito criticada pelo anterior governo. Teve um líder que iniciou um trabalho com grande voluntarismo, o Dr. Basílio Horta, mas tem tido continuidade com o Dr. Pedro Reis de uma forma muito integrada e essa ajuda sensível nós sentimos nos terrenos, nos mercados onde competimos. Há um comportamento até das próprias embaixadas, um perfil dos próprios embaixadores que é muito diferente daquilo a que nós assistíamos há 5 ou 6 anos. E, portanto, essa é a vertente externa. Portanto, esta é a vertente externa. E na vertente interna... Aqui, para falar do meu radicalismo, na vertente interna, eu acho que há 2 universos. E quero ser justo. É evidente que a burocracia continua a ser um problema grande para todas as empresas e os exemplos que aqui foram trazidos à equação estão bem diagnosticados, portanto é preciso agora atuar nestas áreas. E é evidente que, do meu ponto de vista, há um problema de investimento que tem a ver com o financiamento e que também com o tipo de fiscalidade que existe em Portugal, que valia a pena abordar nesta reunião. Mas eu diria que aqui há 2 universos. Há o universo das grandes empresas que, pelo peso que têm e pelas vozes que têm, pela influência que têm, pelos advogados que têm, pela influência que têm, não é uma questão de ter advogados, conseguem, apesar de todos os entraves, inclusive encontrar mecanismos especiais, por exemplo, os famosos PIN, que permitiram resolver em 2 ou 3 meses problemas que de outra forma resolveriam 10 anos de resolver. Eu vou-lhe contar um exemplo. Quando foi para arrancar com a obra de Vidago, um investimento que a Unicer fez, enormíssimo, em Trás-os-Montes, e que é um investimento basicamente de responsabilidade social, de que a Unicer, aliás, não retira lucros, nem tinha essa previsão quando iniciou o investimento. Foi preciso, durante um fim de semana, eu ter 3 ou 4 conversas telefónicas com o anterior Ministro da Economia, o Dr. Manuel Pinho, que conseguiu, em 3 ou 4 dias, também com a intervenção seguramente do Primeiro-Ministro e dos Presidentes da Câmara, ultrapassar 60 taxas burocráticas que se impunham para a Unicer poder arrancar com aquele investimento 60. e que representavam na altura um custo de 700 ou 800 mil euros. Era um custo puramente burocrático e que foi reduzido a 1/10 através da consideração desses projetos PINs. A Unicer teve a oportunidade de resolver esse assunto nessa altura dessa maneira. Muitas empresas não têm. Uma pequena e uma média empresa não tem esses mecanismos e, portanto, não tem esses mecanismos, nem isso está previsto na lei. E, portanto, eu ponho-me no papel, nos sapatos, às vezes de um pequeno ou de um médio gestor, um empresário, de um gestor de uma pequena e média empresa, porque é preciso ser verdadeiramente muito empreendedor. É preciso verdadeiramente ser um herói para conseguir criar riqueza, fazer negócio, pagar salários com o tipo de burocracia que se tem que enfrentar diariamente. E, portanto, eu creio que há aqui 2 universos. Há o universo das médias grandes empresas, nomeadamente das grandes empresas, que conseguem, muitas vezes, até ter departamentos especializados para lidar com estas questões. Estamos a falar da burocracia, também podia falar do fisco, não é? Mas depois é muito difícil, nomeadamente num momento de crise como aquele que estamos a viver, pedir às pequenas e médias empresas que consigam resistir, criar riqueza, pagar salários, num universo e numa teia de burocracias que, de facto, abafa e mata a iniciativa. Mas não surpreende que quase 2 anos depois do Governo ter iniciado funções, continue a dizer que vai resolver e, na prática, continua tudo na mesma? Eu acho, sinceramente, que, apesar de tudo, o país que hoje temos é muito diferente daquele que tínhamos há 10 anos do ponto de vista de simplificação em muitas matérias, até da própria relação dos cidadãos e das empresas com o Estado, que hoje em muitos casos, se faz através das novas tecnologias, da internet, etc. E, portanto, deu-se um salto muito impressionante. Agora, quando nos comparamos com o universo do mercado em que competimos, porque nós competimos para atrair investimento
com outros países da Europa Ocidental. Uma Escandinávia que é muito mais rica, demora-se metade do tempo e é preciso metade do esforço. Estava aqui a dar o Dr. Pedro Reis, o Reino Unido. E, portanto, aí há outra cultura, até da própria administração local e central, que favorece, é amiga, acompanha o investimento, que ajuda no investimento. Nós já sentimos isso muito naquilo que estamos a fazer ou a procurar fazer fora de Portugal. Sentimos também uma preocupação grande, até da própria AICEP, das agências das câmaras, para facilitar aquilo que precisamos de fazer, mas eu acho que isto não está generalizado para os para as pequenas e médias empresas e, portanto, é muitas vezes uma teia, uma dificuldade que se interpõe entre aquela pessoa que quer investir, que tem capacidade de iniciativa, a pequena e média empresa de que deu exemplos e que depois não consegue concretizar o investimento, a certa altura acaba por desistir. Precisa de uma revolução que o Governo está a fazer de forma silenciosa e que eu digo que deveria ser ruidosa, que é para ver se as coisas mudam de vez. E a falta de financiamento, o que é que me diz? Eu acho que aí também estamos a viver dois universos diferentes. Acho, olha, mais um elogio, porque eu também não consigo viver num país onde sistemático o discurso seja tão pessimista e tão negativo. Acho que, devido ao trajeto que teve os custos sociais e económicos, ou que está a ter, que eu já evidenciei, e que eu também comecei por dizer que não são sustentáveis a médio e longo prazo. Isto é, nós não nos podemos habituar a viver num país onde 20% das pessoas estão desempregadas. É para aí que caminhamos. 40% dos jovens não têm oportunidade. Com o pretexto de que temos que defender a moeda única a qualquer custo. Portanto, isto não é sustentável e esta é a realidade de Portugal, da Espanha e da Itália. Não é só de Portugal. Claro. Bom, mas, apesar de tudo, com o esforço que foi feito, e que foi um esforço muito substancial, extraordinário, feito pelos portugueses, de corrigir estes déficits que tínhamos em 11% e que agora andam na casa dos 5, 6%, o déficit da balança comercial, onde corrigimos uma trajetória quase 40 anos, obviamente à custa de uma recessão interna também. Mas nós reganhámos uma credibilidade e, portanto, problemas que nós, empresas, sentíamos há 8 ou 9 meses, de não ser possível conseguir financiamento, começam a abrir-se. Isto é, sobretudo, mais uma vez, médias e grandes empresas. Sim, por exemplo, a Unicer claramente foi capaz de se financiar em bancos portugueses e em bancos internacionais no segundo semestre de 2012, de uma forma completamente diferente daquela que tinha acontecido no primeiro semestre de 2012, onde os mercados estavam todos fechados. O problema aqui é que as pequenas e médias empresas, eu não creio que ainda tenham essa facilidade, ou muitas delas. Aliás, o boletim estatístico do Banco de Portugal, publicado esta semana, mostra precisamente mais uma vez, crescimento na área das grandes empresas e queda para famílias e pequenas empresas. Os bancos ainda não sentem a confiança necessária para emprestarem dinheiro a muitas pequenas e médias empresas. Obviamente que emprestam às boas empresas. Eu também, se fosse banqueiro, provavelmente era aquilo que procuraria fazer. E depois, o custo do financiamento, e isso é verdade tanto para as pequenas como para as médias, é um custo que neste momento não coloca as empresas portuguesas numa circunstância de igualdade com as suas competidoras internacionais. Repare no caso da Unicer, outra vez para falarmos de um caso concreto. Nós não temos nenhum problema de financiamento, mas o nosso custo de financiamento, desde esta crise soberana, passou de 2% para 5%. 5%. 5%. E a média anda pelos 6, 7 Sim, e há empresas a quem é pedido 15%. Não nos podemos 15 queixar muito, mas andamos entre os 4% e os 5%. Sim. Era 2%. O meu concorrente, apesar de ter marcas portuguesas, é uma empresa holandesa. Tem outro financiamento. Financia-se a 1%. Pois. Acha que é possível manter esta dualidade num espaço económico? O meu balanço, posso lhe garantir, para uma empresa como a Unicer, escala média europeia, é um balanço perfeitamente saudável. O nosso rácio dívida-cash flow é um rácio muito confortável. Mas, no entanto, por sermos portugueses, temos um custo de financiamento que é 3 vezes superior àquilo que tem uma empresa semelhante, cervejeira, da Alemanha ou da Holanda. Ora bem, nesta matéria, eu creio que é fundamental, e estamos a dar passos de caracol do ponto de vista europeu, caminharmos para a União Bancária, porque, de outra forma, os países que têm este risco soberano, o risco político, acabam por ver toda a sua economia afetada com a contaminação. A contaminação que está a existir, e não é possível, repare, não é possível as empresas da Europa do Sul, para além do mais, para além de verem os seus mercados estarem a cair todos os anos 5, 6, 10%, depois terem condições de financiamento, mesmo aquelas que têm um bom balanço, como é o caso da Unicer, que são condições de financiamento
quando se consegue obter financiamento, de taxas de juros que são 3 vezes superior à dos seus competidores alemães ou holandeses. Está a andar a passo de caracol a integração bancária, devia avançar rapidamente para desbloquear e para uniformizar e dar as mesmas Eu creio que o problema que nós estamos a viver em Portugal, e por isso é que me parece às vezes muito hipócrita este jogo político ou partidário, hoje em dia há uma grande consciência de que o problema que nós temos na Europa do Sul é um problema europeu. É um problema europeu, independentemente das correções que nós temos de fazer, e é evidente que é muito bom ver as pessoas que têm autoridade pública e que têm a capacidade de mexer nas coisas, no sentido de diminuirmos a burocracia, melhorarmos a nossa legislação fiscal, esta reforma do IRC pode ter um papel muito importante, etc. Mas realmente não é possível manter um modelo com uma moeda única, onde existe uma espécie de dictame, tirania, ao nível de um modelo de gestão das finanças públicas, e onde há países que estão a viver, apesar da crise, quase num regime de pleno emprego, como é o caso da Alemanha, ou da Holanda, ou os países da Europa do Norte, ao mesmo tempo que se põem os países da Europa do Sul com um nível de desemprego na casa dos 20%. Portanto, tem que haver mais solidariedade. Não tem que haver mais investimento. Eu acho que só saímos desta crise na Europa do Sul através do investimento, e ou há uma visão integrada na Europa de estimular o grande investimento privado, porque é fundamentalmente privado, de empresários do norte da Europa para investirem nos países da Europa do Sul, ou então, eu não sei até se nós não vamos ter casos como aqueles que aconteceram em Itália, do ponto de vista eleitoral, replicarem-se noutros países da Europa do Sul. Descrédito do sistema político e desmembramento. Voto de protesto, que é um voto que significa que as pessoas não estão disponíveis para pagar o preço que estão a pagar hoje em dia, se não existir outro tipo de coesão e integração das políticas europeias. De certa forma já existe pela abstenção. Dr. Pedro Reis, em relação ao financiamento, ou à falta de financiamento, e fazendo uma pergunta muito concreta, há uma iniciativa de um banco de fomento com o qual eu concordo e acho que já devia estar em marcha, há muitos entraves para que isso aconteça. Como é que resolvemos este problema? Vamos lá ver, e voltando a pôr as questões em perspectiva, a chave da questão, a meu ver, está em que a nova fase não pode ser o pós-Troika. A meu ver, a nova fase tem que ser inaugurada já. Claro. É o pós-sétima avaliação. Este é o momento de, sim, refundação do modelo económico. Ora bem, e o trabalho que foi feito até agora por este governo não é de todo desperdiçado. Antes, pelo contrário. Acho extraordinário o que foi feito a nível da reforma laboral, acho extraordinário o que foi feito a nível do licenciamento industrial, acho muito importante o programa Revitalizar, as linhas de PME Crescimento, ainda hoje este anúncio que acho absolutamente determinante, e sei do que estou a falar, porque tenho intenções de investimento na área do setor do mar, e estávamos à espera desta nova lei de bases do mar, muito interessante e muito bem pensada. Agora, só uma parte, ainda há dias ontem tivemos uma reportagem aqui na SIC a mostrar os investimentos na aquacultura, e mais uma vez é impressionante como para obter uma licença são 5 anos e depois elas são revistas de 10 em 10 anos, enquanto a Galiza atribui por 70 anos ou 75. Eu penso que... Desculpe interromper. Não. Eu penso que o que hoje foi lançado será determinante para revolucionar e fazer-nos passar à frente, mesmo a nível europeu, desta matéria. Bom, sim. E isto era fundamental, construir os pilares da casa. Muito bem. Mas não podemos ficar à volta dos pilares. Certo. Ora bem, e agora é a altura de entrar nessas temáticas. E do financiamento, já lá vou ao Banco de Fomento, mas há também, fundamental, reforçar os seguros de crédito. Fundamental, já para não falar nos pagamentos atempados do Estado e na devolução do IVA à exportação, mas que são muito determinantes no financiamento das empresas e na gestão do seu fundo de maneio. Mais uma vez, eu sou um homem da economia real e procuro projetar sempre essa realidade, e muito nomeadamente das PMEs. Por exemplo, o financiamento daquelas empresas exportadoras que têm ciclos longos de produção e não é com os factories que lá vão estar. Isso aí é que ou seja, é no momento que recebem a encomenda. Um banqueiro sabe, ou tem maneira de saber que o cliente no exterior vai pagar e vejo uma resistência tão grande em financiar. Esses são aspectos. Independentemente disto, também não nos iludamos que muitos dos problemas não estão só no financiamento. Temos em casos graves de subcapitalização das empresas
teremos que atalhar. O Banco de Fomento, a meu ver, é um projeto determinante e muito importante para o país. Sou completamente a favor do Banco de Fomento. O que me explicaram é que o princípio, desculpa interromper mais uma vez, é que o princípio é esse banco não dá dinheiro, empresta. E não empresta para a Caixa, empresta para entrada no capital ou instrumentos similares, para depois a banca comercial olhar para aquela empresa e dizer já tem uns rácios melhores, já lhe posso emprestar. Parece-me virtuoso. A banca tem que reaprender a repartilhar o risco, que é algo que se perdeu em Portugal e houve algumas medidas que tiveram que ser tomadas. Mas a verdade é que nós precisamos de uma lógica de longo prazo. E um Banco de Fomento pode aí ser uma pedra angular dessa estratégia. Nós precisamos de uma estratégia de desenvolvimento... Que andam um bocadinho zangados com essa ideia. Mas, a meu ver, é absolutamente fundamental. E é um instrumento de uma política de captação de investimento e com participação das empresas portuguesas e de grupos portugueses nesses projetos. Portanto, o Banco de Fomento é decisivo e particularmente, e acredito que venha a ser contemplado, se esse Banco de Fomento tiver uma sintonia perfeita com a nova estratégia que nós queremos para o CREN de 14-20. Porque estas coisas, em Portugal, nós temos uma tendência para ver as situações pulverizadas. Não temos uma análise sistémica. E ou isto faz tudo sentido e encaixa tudo, ou as peças quebram-se nas nossas mãos. Muito bem. António Pires Lima, se quiser falar sobre o Banco de Fomento muito rapidamente... O Banco de Fomento, a única coisa que não entendo muito bem é porque é que a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, não está em condições de fazer esse papel. Caro, pronto, em 4 anos reconheceu, em 3 anos reconheceu 4 mil milhões de imparidades e vai continuar a reconhecer. Mas é preciso aprender com os erros do passado. E a Caixa Geral de Depósitos não pode cumprir esse papel, eu sei que não pode, porque foi instrumentalizada politicamente para fomentar negócios com influência óbvia do ponto de vista político. Muitas vezes através de empresários que praticamente investiam, ficando o risco todo do lado do próprio banco. Aconteceu o mesmo, aliás, depois num outro banco privado, mas que foi gerido por gestores BCP, da Caixa. Diga lá. Bom, e portanto é preciso ter cuidado, porque às vezes os voluntarismos políticos acabam por resultar numa promiscuidade entre agentes políticos e empresas, negócios, muitas vezes, e eu não estou a falar necessariamente nem de corrupções, nem de coisas do género. Está a falar do Banco de Fomento, mas a ideia original é precisamente essa, é despolitizar e emprestar para voltar a recuperar. Certo, mas é preciso evitar que num banco que vai ter basicamente um caráter público, se cometam os erros, porque muitas vezes estes bancos acabam por ter uma gestão excessivamente politizada e permeável à influência política. E isso não me parece um modelo que se deva ter em Portugal. Porque nós chegamos a esta crise da dívida em Portugal muito pelo facto de se ter transformado a política num instrumento de economia diretiva e de termos uma classe empresarial que foi crescendo e se alimentando basicamente à custa do Estado. E eu gostaria que pelo menos esta crise que estamos a viver permitisse criar e sustentar outro modelo de empresariado, um empresariado um pouco mais livre, não só da burocracia, mas também da influência do Estado. Que não esteja à espera de saber quem é o Ministro da Economia, para saber em que setores é que devem investir. Eu digo porque eu, durante a minha vida de jornalista, vi muitos empresários neoliberais deste país a dizerem que o Estado tinha que sair da economia e que o Estado geria mal. E andaram às escondidas todos a pendurar-se no Estado, em parcerias público-privadas e outras coisas. E descobrimos todos, de repente, que eles dependiam do Estado. Enfim, verbalizei-o eu de outra maneira. Mas diga-me, como é que resolvemos a questão do financiamento, para além desse instrumento que já colocou... uma parte, pelo menos, da estratégia em dúvida, com os cuidados que teve de referir que não deve servir para operações políticas. Mas, de outra forma, como é que se vai buscar dinheiro para exportações? A minha grande frustração é que, de facto, devido às agendas políticas dos políticos, dos supostos líderes europeus, nós estamos todos a adiar ou a gradualizar a implementação de medidas que todos reconhecemos conceptualmente, como é este tema da União Bancária, que deviam estar em vigor já há 6 meses, ou há 1 ano, ou há 2 anos.
E, portanto, estamos para ajudar os bancos do dia 21 para ou financiar 22... quem precisava, para facilitar a circulação do dinheiro. Exatamente, isto é, se nós conseguíssemos separar aquilo que é o risco político, o risco soberano de Portugal, sim, do risco comercial, conseguíamos libertar uma boa parte das empresas portuguesas, pelo menos aquelas que têm um bom balanço e que não são empresas públicas, que não vivem dos avais do Estado, aceder a crédito para poder aceder a crédito em condições de igualdade. E veríamos muitos bancos que são geridos de uma forma profissional e comercial, já bancos em Portugal, nessas circunstâncias, a emprestar mais diretamente, a emprestar de uma forma mais agressiva dinheiro e a financiar a economia. Falta-nos 2 minutos. Foi impressionante como o tempo... faço isto há 12 anos e é sempre impressionante como o tempo voa. Rapidamente, IRC mais baixo. Já não vamos ter um IRC a 10%, já percebemos isso, mas pelo menos um IRC ou crédito de fiscal de IRC para quem investe. Sim, parece-me uma excelente iniciativa, se ela vier a ser anunciada. Não é o mal menos. Penso que realmente é a forma seletiva de o fazer, é premiar, do ponto de vista fiscal, as empresas que decidem reinvestir uma parte importante dos seus lucros em Portugal ou em atividades que tenham de alguma forma a ver com a criação de riqueza em Portugal e, portanto, aquilo que eu gostaria nesta área, já o disse publicamente, é que fosse possível obter um consenso fiscal entre os dois partidos que apoiam o governo atual, o PSD e o CDS, mas também o Partido Socialista, porque para mim, do meu ponto de vista, necessitamos ter uma legislação fiscal amiga do investimento, mas acima de tudo previsível. Estável, previsível. Previsível. Até 2020 seria ótimo que fosse possível, durante este ano, para PSD, Partido Socialista, CDS, encontrarem, pelo menos nesta área, dado que na reforma do Estado e nas despesas do Estado não tem sido possível, encontrarem uma agenda comum que desse um sinal aos empresários portugueses, mas sobretudo aos investidores estrangeiros, de uma coisa que Portugal nunca teve. É uma legislação fiscal amiga do investimento e estável. Pedro Reis, mesmo ponto. Eu tenho muita confiança no trabalho da Comissão liderada pelo Dr. António Lobo Xavier e no enquadramento do Ministério das Finanças. Acho que estou esperançado que venham resultados muito concretos, que acho que é óbvio e fundamental que nós progressivamente venhamos a baixar o IRC. Acho que também é importante, além, obviamente, deste ponto da estabilidade, que é crucial, que o António Pires de Oliveira acabou de referir, e é muito importante também perceber que a nossa competitividade fiscal nem sempre estamos a falar de perca de receita. Ou seja, muitas das situações estamos a dizer se nós conseguimos ir buscar mais investimento e ter, mesmo que tenha efeitos colaterais positivos e indiretos, baixamos a taxa, mas cobramos pelo facto mais. De sermos mais agressivos, não estamos a perder receita fiscal, porque se não formos captar esses investimentos, pura e simplesmente a receita é zero. Para acabar, as exportações já dava tudo aqui amargurado, porque em dezembro caíram muito, em janeiro recuperaram, só 5,6% de aumento. Justamente. Foi um bom sinal. É um bom sinal. Eu não gosto, eu não entro em depressão quando temos maus meses, não entro em euforia quando temos bons meses. Mas é óbvio que é muito positivo arrancarmos o ano com o ano no território positivo e, nomeadamente, o facto de, na própria União Europeia, onde vinhamos a cair, temos tido um crescimento de 3,3%. Portanto, são bons indicadores, mas o ano vai ser muito exigente. Já me estão a mandar calar, mas eu ainda lhe dou 20 segundos para lhe perguntar. Não são as exportações só que vão salvar a nossa economia? Disse isto esta semana. Explique muito rapidamente. As exportações são um motor muito importante e, portanto, nessa matéria eu acho que se está a fazer um esforço notável em Portugal e com a ajuda do governo anterior, deste governo, através da AICEP. Portanto, essa matéria, do meu ponto de vista, está a ser tratada com todo o cuidado que merece, mas o mesmo governo que dá a importância que dá às exportações não pode ter um discurso e uma prática de indiferença relativamente àquilo que é o mercado doméstico, até porque 90 e tal % das empresas que temos em Portugal vivem no mercado doméstico. E, portanto, se é muito importante exportar e ter este motor a funcionar, é igualmente importante, foi por aí que eu comecei, aliás, esta entrevista, pelo menos estabilizar aquilo que é o mercado, a economia no mercado doméstico, de forma a dar esperança às empresas que vivem do mercado doméstico, as empresas que vivem do mercado doméstico são as mesmas que exportam. Quer dizer, eu não tenho nenhuma alegria se todos os anos crescer 20% nas minhas exportações e ao mesmo tempo ver desaparecer o mercado da cerveja que recuou em termos de consumo nos últimos 3 anos
30 anos, para níveis dos anos 80. E, portanto, nesse sentido, eu estou totalmente de acordo com o que eu ouvi há pouco do Dr. Pedro Reis. Isto é fundamental que desta avaliação da Troika resulte um discurso e uma prática que permita estabilizar a economia doméstica, estabilizar o consumo doméstico. António, Pedro, muito obrigado. Foi um prazer, temos de continuar esta conversa. Muito bem. Ficaram muitos pontos por falar, o tempo voou. Vamos rapidamente a sugestões de leitura. Torturem os números que eles confessam. É um livro sobre o mau uso e o abuso das estatísticas em Portugal, e não só, escrito por Pedro Nogueira Ramos, editado pela Almedina. Histórias que o meu chefe nunca me contou, como usar o storytelling para dinamizar e otimizar a equipa, escrito por Juan Mateo, da editora Gestão Plus. Ganhar com o Facebook, de Brian Carter, como maximizar a presença nas redes sociais. Eu confesso que não uso nem abuso, não uso mesmo, enfim, é um defeito meu, mas é um livro que certamente é interessante, da editora Marcador. História, um livro de Valdemar Cruz sobre histórias secretas do atentado a Salazar, editado pela Círculo de Leitores, e de Irene Pimentel e Cláudia Ninhos, Salazar, Portugal e o Holocausto. Uma leitura também, um livro também editado pela Círculo de Leitores. E não resisto, finalmente, a revista Visão. Não temos a imagem digitalizada, mas eu vou mostrá-la. Escola de Poder de Maoístas. E vou dizer nomes: Nuno Crato, Durão Barroso, Maria José Morgado, Pacheco Pereira, Ana Gomes, José Lamego, António Costa Pinto e Franklin Alves. A Escola de Poder dos Maoístas, histórias cruzadas de uma elite que partiu da extrema-esquerda, para o poder. Fica a sugestão de leitura. É tudo. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.